Este programa ele vai ao ar toda sexta-feira, das 7h30 da manhã às 8h20. Então vamos continuar no livro de Juízes, né? Nós estamos no capítulo 13, foi falado do nascimento de Sansão, o juiz Sansão, né? Muito conhecida a história de Sansão pela sua força cuminal, né? Que Deus deu a ele através do seu cabelo, né? Ele era da descendência nazireu. O nazireu a gente já falou que é um homem que não são pessoas que não podem cortar o cabelo, não pode comer alimento de mortos, né, nem tocar em mortos, em coisas mortas. Então a gente viu na sexta passada o nascimento de Sansão e o que é ser um nazireu, e hoje nós vamos entrar no capítulo 14, que é o casamento de Sansão, né? E o enigma que Sansão colocou em sua festa para que fosse assim decifrado por alguns. E aí tem também a questão que Sansão, depois de atender a sua esposa, por conta ela passou a noite toda chorando para que fosse dito a ela o enigma, por conta que os filisteus tinham pressionado. Então a gente vai ver aqui no capítulo 14, né? O que fala. Você em casa, você abre a sua Bíblia, no 7º livro da Bíblia, Juízes, e você vai para o capítulo 14 do livro de Juízes, e a gente vai ver aqui o casamento de Sansão. A gente já viu aqui no nascimento de Sansão que o anjo veio a Manoá, né? E falou com a esposa de Manoá que ela era estéril, teria um filho, né? E o filho nasceria, não era para cortar o cabelo, e foi explicado todo o processo, né? E que no final foi declarado que o anjo que veio direto falar com a mulher de Manoá, e Manoá depois era justamente o próprio Deus, né? Como ele diz aqui, depois deu a mulher à luz, o filho lhe chamou Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané, entre Zorá e Estaol. Aí, vamos ver aqui agora o casamento de Sansão, capítulo 14. Desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai, a sua mãe, a Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a o saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelha com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe de mel e comendo.
porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. O enigma de Sansão. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez-se Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas declararem e descobrirem, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes de festivais. Se não puderdes declarar, vos me darei a mim a 30 camisas e 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma e decifrar para que nos ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuadize a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborrece e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, o estou declarando a ti. Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia ele declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade: ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel, o mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não livrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos escolonitas, matou deles 30 homens e despojou-se, e as suas vestes festivais deu aos que os declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dado por mulher a esposa deste. Então, nesse capítulo aqui, 14, ele descreve aqui, mais uma vez, a desobediência de Sansão. Sansão era um homem forte, e Deus fez da esposa de Manoá, que era estéril, um homem para livrar o povo de Israel, mais uma vez, em desobediência, para livrar da mão dos filisteus. Os filisteus eram uns homens muito fortes, homens de guerra, que acostumavam a invadir e tomar terras, estados, cidades. E Israel era uma terra que era muito assediada por esses povos. E Deus colocou os juízes. Mas a gente vê que a história dos juízes, sempre, quando ele morria, o povo de Israel ficava sem uma liderança e desobedecia a Deus. Voltava à idolatria. E a gente vê aqui que ele desobedeceu a Deus, porque Deus queria que ele tivesse uma esposa da sua tribo, da sua linhagem, que era uma linhagem que era obediente a Deus. E ele foi buscar uma mulher dos filisteus, que adorava ídolos, que não tinha obediência.
E justamente ela já começou a sua primeira traição, né? Então, por aí, passou os 7 dias chorando e Sansão, vendo, não aguentou e decifrou o enigma, que não era para ter decifrado. Então, o que a gente traz para os dias de hoje? Tem coisas que Deus coloca em nossa vida que é só para a gente. Tem bênçãos que às vezes Deus está preparando para a nossa vida que é só para a gente. Não é para a gente contar, não é para a gente sair falando, não é para a gente sair fazendo festa antecipada, antes que a bênção chegue, antes que a bênção nos alcance. Então a gente vê aqui, nesse capítulo 14, que Deus também, nos dias de hoje, tem enigmas em nossas vidas. Às vezes a gente está numa situação difícil, complicada, e a gente está ali nos pés de Deus. Deus está preparando para nós a bênção. Às vezes ela vai chegando aos poucos. Às vezes ela chega de uma única vez. E às vezes ela vai chegando aos poucos. E você não sabe entender o propósito de Deus que Ele quer para a sua vida. Porque se Ele tem te ajudado todos os dias como Ele tem nos ajudado, o fato de estarmos com vida já é um milagre em nossa vida. Já é um milagre. Então já é uma maneira de nos agradecermos a Deus. E a gente vê que na história de Sansão, Deus deu a Sansão tudo o que ele precisava, mas só queria dele a obediência para levar o povo de Israel. E ele foi um juiz totalmente desobediente. Então a gente tira pelos dias de hoje. O mundo está cheio das benevolências que ele oferece, mas a gente precisa analisar se o que o mundo oferece é bom para nós ou é ruim. Se é de agrado de Deus ou não. Se aquilo que você está querendo vai dar certo ou vai dar errado. A gente precisa analisar. Todo o que Sansão fez sem o seu pensamento, sem a permissão de Deus, pelo seu próprio destino, pelo seu próprio desejo, deu errado. E o final de Sansão a gente sabe que foi trágico. Ele derrubando as colunas do palácio e se suicidando. A gente vê que ali se inicia o primeiro suicida do mundo. Nós vamos ver durante toda a história do livro de Sansão, que vai até o capítulo 16, a gente vai ver que no final ele se suicida. Por quê? Porque ele foi desobediente. Ele quis fazer tudo pelo seu próprio pensamento, pela sua própria vontade, sem consultar antes a Deus. E ele começou a ser traído ali, no início do seu casamento com a mulher filisteia. Então, ele começa a desobedecer e entregando os planos de Deus para os filisteus, através da mulher. Então a gente vê que tem coisas que a gente pode falar e tem coisas que a gente tem que manter em segredo, porque é assim que Deus quer na nossa vida. Ele, quando tem os propósitos na vida de cada um de nós, Ele vai te testando durante todo o período do propósito que Ele tem, para ver até onde vai a tua obediência para as coisas boas que Ele tem para cada um de nós. E os planos que Ele tem traçado na nossa vida são planos perfeitos e bons. E às vezes a gente sai espalhando algo que a gente pretende fazer, ou que a gente fez, ou que vai dar certo, e não é do agrado de Deus. Porque tem coisas que a gente precisa manter em segredo, combinado com Deus. É preciso a gente ouvir a voz de Deus.
Porque quando você está no Espírito Santo, algo que você vai fazer que não é do agrado de Deus, o Espírito Santo te acusa. Não tem como. Ele vai te dizer logo no teu consciente que aquilo que tu vai fazer está errado. Ou às vezes quando tu faz que não é do agrado de Deus, ele acusa também que o que tu fizeste foi errado. Então você vai ficar com aquele sentimento de culpa que não era para ter feito aquilo. Aprendemos que isso é o Espírito Santo nos dizendo que Deus se chateou com aquilo que nós fazemos sem a sua permissão. Então, a nossa vida nesse mundo, Deus fez o mundo perfeito. Deus fez o mundo para a gente habitar nele e usufruir dele em tudo. Mas o mundo entrou num processo de pecado quando desobedeceu lá no Éden, quando desobedeceu. Então, maldita a terra ficou por conta da desobediência. Há coisas boas que nós estamos nesse mundo que devemos praticar, e as outras a gente precisa entender que não precisamos dela, porque dependemos de Deus para tudo. Essa é a nossa vida. E Sansão dependia de Deus para tudo, mas ele achava que ele poderia resolver as coisas pela sua própria força, né? Pelo seu próprio pensamento. E será que nos dias de hoje as pessoas não acham desse jeito? Mas às vezes a gente fica ali lamentando, né? A gente fica ali conversando com Deus e não recebe aos nossos pensamentos, ouvidos, a mensagem de Deus para cada um de nós, porque estamos muito distantes de Deus. Porque a gente pede, mas não sabe pedir. A gente conversa com Deus, mas não sabe conversar. Porque é preciso que a gente comece logo por obediência. Deus não quer nada de nós a não ser obediência aos seus ensinamentos, aos seus preceitos. Tenho cansado de dizer aqui, nós que somos casados temos nossos filhos. A gente quer que ele seja de uma maneira. Quando ele desobedece as coisas corretas que tem que ser, quando ele não nos escuta e desobedece, a gente bota de castigo, a gente tira o que ele gosta mais, repreende ele de uma forma ou de outra, a gente repreende os nossos filhos. Deus faz a mesma coisa com nós. Deus faz. Quando a gente fica distante dele, as bênçãos que tem para nós, ela fica estacionada ali. Ela não vem até que você se volte para Deus de novo. Peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros cometidos. Glória a Deus que nós temos esta maravilha que foi deixada através de Jesus na cruz, que é o poder de nos arrependermos verdadeiramente e sermos perdoados por Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido, nenhum de nós seríamos salvos, ou teríamos a graça imerecida que temos hoje. Então a gente sabe que a salvação não é pelas obras que nós fazemos aqui na terra. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas pelas boas obras, que de antemão Deus já deixou para nós, como está escrito em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 a 10. Então é preciso que a gente aprendamos a ser obediente. Deus não quer nada mais da gente a não ser obediência, porque até a gente não tem nada para oferecer a Deus. O que a gente faz muito é pedir a Deus. Pedir, pedir, pedir. Nós somos um verdadeiro pidão a dar as coisas a Deus. Mas não somos obedientes para o que Deus quer de nós. Então a gente precisa ser primeiro obediente às vontades de Deus. E o mais Ele fará para nós. Por quê? Porque Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você, ouvinte, precisa. Certo? Só precisa a gente colocar os nossos joelhos no chão e agradecer. Obrigado, meu Deus, estou com vida porque o Senhor permitiu. Peço que o Senhor, durante todo o dia de hoje,
me conceda as graças que o Senhor tem para mim, para meus familiares e para aqueles que necessitam. Que o Senhor possa me manter de pé, me dando saúde, para eu poder proclamar a Tua palavra aonde e por onde eu andar. Porque não precisamos estar pedindo a Deus bens materiais, porque é o que muito fazem as pessoas, né? Bens financeiros, porque Sansão não pediu nenhum bens financeiro, pediu só sabedoria, mas Deus deu a ele tamanha riqueza como tamanha sabedoria. Então Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe das nossas dificuldades financeiras, Deus sabe da nossa dificuldade de saúde, Deus sabe da nossa dificuldade espiritual, Deus sabe de tudo. Só precisa a gente se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Mas não adianta se arrepender hoje e daqui a pouco fazer tudo errado. Botar o joelho no chão, orar, e daqui a pouco, quando levantar o joelho, já começar a praticar as coisas erradas. É preciso que a gente tenha a consciência de que este mundo em que nós vivemos, precisamos estar na presença de Deus 24 horas, para que a gente não tropece e caia. Mas se tropeçarmos e se cairmos, devemos reconhecer nossos erros, nossas falhas e imediatamente nos reconduzirmos à presença de Deus, pedindo perdão, e Deus vai ver em nossos corações que Ele é verdadeiro e genuíno, vai nos perdoar. O que aconteceu com Sansão? A gente vê que na história de Sansão, a desobediência dele sempre foi constante na vida dele, durante o período que ele passou como juiz. Em muitas ele foi obediente e em muitas ele desobedeceu. E é o seu final de sua vida que a gente vai ver aqui estudando. O Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Mas aí ele reconheceu, caiu em si e viu que tudo que ele tinha feito foi errado. Pede por última vez a presença do Espírito sobre ele. E Deus manda e ali ele se suicida, né? Então a gente vê que Sansão foi um dos primeiros homens suicidas da Bíblia. E a gente vê nos dias de hoje quantas pessoas estão tirando a sua vida. Quantas pessoas estão se suicidando por conta da desobediência a Deus, né? A doença do século, que é a depressão, que é o estresse, porque a gente quer as coisas para agora ou para ontem. Não sabemos esperar, né? E a gente tem que aprender a esperar, porque a gente não tem poder para fazer nada. Dependemos totalmente de Deus para tudo. Mas a gente acredita que a gente tem a força de resolver aquilo. Não, amanhã, quando eu me levantar, eu vou resolver aquilo ali, talvez a pessoa nem levante, né? Então a gente não tem que estar programando o dia de amanhã, porque a palavra diz que a gente deve se estar na presença de Deus constantemente, porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã é cada mal a cada seu dia. Então que a gente precisa estar na presença de Deus constante, pedindo a Ele que Ele nos abençoe, pedindo a Ele que Ele nos dê discernimento para a gente seguirmos fiel à sua palavra e seu ensinamento. Então, você ouvinte, eu aqui realizando este programa, é por isso que Deus colocou em minha mente para que eu pudesse realizar toda sexta-feira este programa Estudando a Palavra de Deus. É aqui onde a gente aprende o que a Bíblia nos ensina de capa a capa, o que Deus quer para cada um de nós. Porque aqui é a palavra de Deus que estamos lendo, que estamos estudando. E quando Deus percebe que você tem um interesse de conhecer a Ele através da Bíblia, o Espírito Santo vai agir na tua vida, vai te dar o entendimento e tu vais aprender. Tenho cansado de dizer aqui que nenhum daqueles profetas
que nenhum daqueles apóstolos eram teólogos. Eles muito mal sabiam falar, né? Então, mas falaram do amor de Deus, falaram do amor de Jesus e explicaram ao povo e converteram multidões, né? Então, é assim que Deus quer na vida de cada um de nós. E o Espírito Santo habita entre nós. Quando você faz a vontade de Deus, o Espírito Santo está ali te capacitando. Porque o fruto do Espírito, ele distribui a cada um de acordo com a necessidade e com a vontade de Deus. Então é importante que a gente aprendamos e sejamos obedientes à sua palavra. É uma coisa que depende de cada um de nós, a obediência a Deus. Deus não vai fazer a gente obedecer a Ele a pulso, não. Nós temos o livre-arbítrio aqui na terra. Se a gente obedecer a Deus, Ele vai nos fortalecer com conhecimentos espirituais. Se a gente desobedece, o Espírito Santo não vai agir sem ser provocado. Para isso é preciso que a gente sejamos obedientes. Agradecemos a Deus todos os dias. Você, ouvinte, tem costume de se acordar e colocar seu joelho no chão e agradecer a Deus por mais um dia? Se você não tem, começa a fazer. Porque isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer em nossa vida. É quando nos acordarmos, agradecer a Deus, porque o dom da vida não pertence a nós. Quantos nessa manhã foram dormir e não acordaram? E partiram para a eternidade. Então, é importante que a gente oremos para dormir e acordando, oremos agradecendo a Deus por mais uma dádiva que Ele nos concede, que é mais um dia de vida. Certo? E quando Ele nos levanta, todos os dias manhã, é porque Ele tem propósito em nossa vida. E é preciso que a gente comece a entregar a nossa vida a Ele pela manhã, para que Ele possa, durante todo o dia, nos observar e dar as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Que não são bênçãos pequenas, são bênçãos grandes e maravilhosas. Mas é preciso que a gente esteja obediente para receber. Quem é o pai que não é feliz e faz elogios em todo canto que chega de um filho que é bastante obediente e que lhe obedece em tudo? Né? Você se sente feliz, você se sente orgulhoso do filho que você tem porque é obediente a você. Assim é Deus conosco. Essa obediência que nós deveremos ter para com Deus é a nossa maior bênção que nós precisamos, que é a salvação. E a salvação, ela só vem na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos familiares, se a gente obedecer a Deus. Não adianta você dizer, ou eu dizer, que cremos em Deus, mas a gente não obedece. A gente crê em Deus, mas inveja o nosso irmão ali, odeia o outro, tem raiva do outro, tem ira contra o outro, vê um necessitado ali e faz de conta que não existe, se aproxima só daqueles que têm algum bem material ou que pode lhe dar alguma coisa aqui na terra que é supérfluo e passageiro. Mas você diz, eu amo a Deus. Isso não é amor, isso é conveniência. Isso é achar que Deus está ali porque pode lhe ajudar na hora que você precisa. Amar a Deus é ser obediente no que Ele nos ensina. Amar a Deus é você começar a ler a Bíblia e você vai descobrir o que é amar a Deus. Amar a Deus começa em você amar o seu irmão, o seu próximo, da maneira que ele é. Você não pode transformar o seu irmão pela sua maneira que você acha que ele deve ser. Talvez a sua maneira que você acha que ele deve ser, aos seus olhos, é errado diante de Deus. E aquele irmão, talvez que você veja que ele anda errado, para Deus ele está certo. Então, é importante que a gente ame a Ele com as qualidades deles e os defeitos que nós também temos. Não somos perfeitos. Nós temos também defeitos.
mas deveremos nos aperfeiçoar na presença de Deus cada dia, porque o Espírito Santo, ele percebe que tu estás querendo servir a Deus e ele vai nos ajudar. E ele vai nos fortalecer para que a gente esteja cada dia mais presente. Então a gente tem que amar as pessoas da forma que ela é. Não adianta a gente querer que as pessoas sejam daquele jeito, quando às vezes a gente está mais errado do que aquela pessoa ali. Certo? Fazer julgamentos. Eu costumar ficar fazendo julgamento de fulano, de ciclano, que fulano é assim, ciclano é assim, deveria desse jeito. Não cabe a nós fazer julgamento da vida de ninguém. Quem conhece a gente por dentro e por fora é Deus. A gente precisa amar a pessoa do jeito que ele é. Certo? Daquela maneira. Se a gente tiver uma palavra de conforto, da presença de Deus para a vida daquela pessoa, levamos a palavra de Deus, porque é assim que Deus quer que nós propagando sua palavra em todos os lugares, em todos os momentos que assim houver, para que a gente possa falar do amor de Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa nessa manhã de sexta-feira, através da leitura de hoje, de Sansão, que foi o homem designado por Deus, nazireu, onde não corta o cabelo, onde não come carne, não come comidas, nem toca em nada que é morto, ou podridão. Então, Deus designou ele para libertar o povo de Israel dos filisteus, e ele teve uma vida mais de desobediência do que obediência. E por conta da sua desobediência, ele chegou ao suicídio. Então que a gente nessa manhã, a gente não faça da nossa vida um suicídio diante de Deus. Que a gente possa estar cada dia na presença de Deus, pedindo a Ele paz, conforto. As tribulações vêm em nossa vida? Vêm porque estamos nesse mundo, o mundo tribulado. Enquanto estivermos no mundo tribulado, vamos passar por tribulações. Mas a palavra diz que nós devemos ter bom ânimo, porque Deus venceu o mundo. E Ele está aqui para que a gente também possamos vencer. Não vamos estar na presença de Deus só quando as coisas estão maravilhosamente bem em nossa vida. A gente tem que estar na presença de Deus em todos os momentos. E às vezes, quando está maravilhosamente as coisas boas, também às vezes esquecemos de agradecer a Deus, né? Aí quando estamos nas tribulações maiores, é que também às vezes procuramos Deus para que Ele restaure e tire as tribulações. Então a gente às vezes não sabe para onde pender. Mas a única coisa que a gente deve pender todos os dias é estar na presença de Deus, é ser obediente. Leia a Bíblia para que você não se perca no caminho. Não fique só de igreja, de sermões, de pastor, de padre, de bispo, de quem qualquer seja a religião, certo? Porque religião nenhuma salva. Religião nenhuma vai lhe dar a salvação. O que lhe dá a salvação é você estudar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, porque é Deus falando para você, e ser obediente, sabe? Ser obediente. Cuidado com as falsas profecias de vida fácil, de lucros, de riquezas que te oferecem no dia a dia as diversas religiões que existem. Porque nenhuma delas está corretamente te ensinando o que a palavra de Deus diz. Deus não oferece a você riqueza nenhuma. Ele te oferece obediência. E você sendo obediente a Ele, tudo você terá da parte de Deus. Então é preciso que a gente seja obediente. Então que nesta manhã nós estudemos a Bíblia todos os dias. Um capítulo, 2 versículos, 3, ou até um versículo, se o seu dia for muito corrido. Medite naquilo ali, certo? Peça ao Espírito Santo o entendimento que Ele vai lhe dar. Mas faça isso todos os dias, leia um pouquinho da Bíblia e você vai conhecer o que é que Deus quer para a sua vida. E aí a gente se fortalece
contra o mal que persiste hoje em te levar a uma palavra de forma errada, e você, com a palavra de Deus em sua vida, você vai saber discernir o que é certo e o que é errado. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso Deus nessa manhã, né, que essa mensagem de Sansão do capítulo 14, ela nos traga uma reflexão para a nossa vida durante todo o dia e durante toda a semana, para que a gente possa entender que a obediência é o único caminho que nos conduz à salvação. Vamos aqui nesse momento agradecer, fazer os agradecimentos, né? Queremos agradecer a todos os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, que o Senhor deixa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos católicos, evangélicos, né, de todas as religiões do nosso país e do mundo. Queremos também agradecer e deixar beijos e abraços a todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de nós e dos nossos familiares. Vamos orar e vamos agradecer e entregar este programa na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus. Este programa que o Senhor colocou em meu coração para que eu possa aqui transmitir um pouco da tua palavra através do Espírito Santo, para que possa tocar os corações das pessoas e elas aprenderem um pouco do que o Senhor deseja para cada um de nós. Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma sexta-feira e mais uma realização deste programa. Que o Senhor possa estar abençoando todos os nossos ouvintes, todos os nossos familiares, de todos os lares. E que dê uma manhã de muita paz, de muita saúde, de muita tranquilidade. Em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. Isso, meu irmão. Isso. ZYX 824,